forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Está começando mais uma edição do Tete a Tete e hoje vamos ficar dentro do gol, porque vamos conversar com Wagner Fernando Veloso, mais conhecido como Veloso, um dos maiores ídolos na história do Palmeiras e com passagem marcante pelo Atlético Mineiro, o Galo. Veloso, o que é ser goleiro? Eu costumo dizer, Theo, que o goleiro ele joga assim um esporte individual dentro do coletivo, né? Porque o goleiro sempre é diferente, ele é avaliado de uma forma diferente. Muitas vezes o rendimento do time não é bom, mas o goleiro tem o trabalho dele até paralelo da equipe, ele é avaliado de uma forma diferente. Então não é fácil, uma responsabilidade muito grande de ser goleiro. A cada jogo, o goleiro desgaste é muito mais emocional do que físico a cada partida. Mas é uma responsabilidade assim gostosa, eu acho que faria tudo de novo, eu me realizei como atleta, como pessoa, jogando futebol e sendo goleiro. E você foi parar dentro do gol porque você era ruim na linha ou você sempre teve essa vontade de ser goleiro? Eu sempre tive vontade e isso veio dos meus familiares. Meu pai gostava de jogar no gol, meu irmão também jogava e meu irmão era mais velho, quando ele ia jogar bola eu ia junto, aí ficava sentado atrás do gol. E aí fui criando gosto. E aí, aos poucos, ele começou a me treinar, chutava algumas bolas. Eu fui gostando, meu pai me deu a primeira luva e assim foi. Agora que eu fiquei melhor na linha, né? Antes eu era bom no gol, agora eu melhorei na linha também. Daqui a pouquinho tem muito mais com o Veloso aqui no Tete a Tete. Segura aí que é jogo rápido. Estamos de volta aqui no Band Esportes com o Tete a Tete, hoje conversando com o Veloso. Veloso, você começou no Palmeiras, mas logo teve uma saída para o União de Araras, sua terra, e depois para o Santos. Por que aconteceu isso? Aquela época do Palmeiras era uma época muito difícil, era a época que o Palmeiras não conseguia conquista, não vencia, a cobrança era muito forte. E eu comecei no Palmeiras, eu tinha só 20 anos, então era raro assim um goleiro tão jovem. Muitos cobravam a experiência e eu, com toda a minha juventude, não tinha ainda para oferecer isso para o Palmeiras. E essa sequência de campeonatos sem títulos, aconteceu um desgaste meu com o torcedor cobrando, queria um goleiro mais experiente. E quando chegou o Nelsinho, ele acabou me tirando do time. Eu joguei 89, 90, no final de 91 eu já não joguei e eu pedi para ser emprestado. Só que como o Zete tinha saído emprestado para o São Paulo e tinha sido campeão do mundo, o Zete estava no meu caminho ali, né? E o Palmeiras não queria emprestar um outro goleiro para que ele pudesse ter o mesmo sucesso. Então eu tive uma dificuldade para sair, o Palmeiras aceitou me emprestar desde que não fosse para um time da Série A, da primeira divisão do futebol brasileiro. E aí surgiu a opção do União São João, que é da minha cidade, que estava na Série B, e do Paraná Clube. E aí eu optei por Araras, porque a minha família toda era de lá. E como eu não tinha essa opção da Série A, eu acabei optando em jogar na minha cidade, no União São João. Estive por lá no ano todo, de 92, ajudei a União a subir para a primeira divisão, tanto do Paulista quanto do Campeonato Brasileiro. A sua vida no Palmeiras não foi muito fácil não, né? Porque você tinha Zete nesse início de carreira, Isso. O Sérgio, Marcos, quer dizer, você viveu no Palmeiras grandes anos, mas sempre muito pressionado, né? Sempre, sempre, principalmente no começo, né? Quando eu estreiei. O Zé estava machucado, mas o Zé já era um ídolo do torcedor palmeirense. Eu era novo, tinha 20 anos, o Zé tinha uns 23, 24, mas já tinha ficado mais de 1000 minutos sem tomar gol, batido recordes, enfim, era um goleiro consagrado já. E eu jovem, tentando ocupar o meu espaço, então era muito difícil, sabia que a cada jogo existia uma cobrança, uma expectativa, se eu fosse mal, a torcida ia pedir o Zé, né? Então, assim, foi um ano em que eu cresci muito até por isso. Eu sabia que eu não podia errar e isso fez com que eu, nos treinamentos, eu sabia que era ali que eu tinha que ganhar minha confiança, minha condição, melhorar para que eu pudesse dar sequência na minha carreira. Nessa hora, o emocional, a cabeça conta muito? Conta bastante. E a minha sorte também é que o Leão era o treinador do time. Então, assim, eu trocava muita informação com o Leão, dos jogos, do que aconteceu, um erro. Às vezes passa despercebido um erro para a grande maioria que acompanha o futebol, mas para quem jogou ali, principalmente o Leão, meu treinador, sabia.
Então a gente conversava muito, às vezes uma falha que passava despercebida, ele me cobrava. E aí isso era bom, isso me ajudou muito no crescimento. O torcedor do Palmeiras, claro que sabe, mas no título da Libertadores, quando o Palmeiras chegou no Mundial, você participou do início da campanha na Libertadores, sim, né? Sim. Primeiro com a conquista da Copa do Brasil, né? Que foi a vaga que foi conquistada em 98, em cima do Cruzeiro. Depois a Libertadores também. O Filipão montou um time muito competitivo, o Filipão era, e ainda é, né? Muito copeiro, né? Ele tinha essa fama, inclusive, tinha vencido com o Grêmio, por isso foi contratado. E ele montou um time com muita característica assim, de Libertadores. E ele bancou minha permanência no Palmeiras naquela Libertadores, porque eu estava mais uma vez com problema para renovar meu contrato. E ele bancou minha permanência, até um fato curioso, que ele queria pagar a diferença salarial que o Palmeiras me oferecia, que eu estava pedindo. Ele falou, não, você fica que a diferença eu pago. É claro que eu não aceitei, né? Falei, não, se você acha que é importante minha permanência, eu vou ficar para ajudar você, ajudar o grupo, mas eu não quero esse complemento que você me pague, eu só quero que depois da Libertadores, depois que terminar meu contrato, eu possa ir embora, então, porque realmente a situação ficou insustentável. E assim foi. Eu renovei com o Palmeiras para disputar a Libertadores, acabei me machucando, né? O Marcos entrou e aí todo mundo já sabe o que aconteceu, ele foi o melhor jogador da Libertadores, Palmeiras campeão, e eu estava no DM acompanhando e torcendo muito, né? E até um dia o Filipão me chamou na sala para pagar meu salário. Eu falei, não, você está maluco, eu não quero nada disso, você pode ficar com isso. O que nós combinamos é o que está valendo. E depois o Palmeiras campeão, acabou meu contrato. E como é que foi a final? Conta a história da final. A final foi difícil, porque era o título mais importante ali do clube, da minha carreira. E eu ainda estava machucado, em recuperação, uma lesão na coxa. E aí no dia da final, o Filipão pediu para todo mundo estar junto, né, dar uma força para os jogadores. O Marcão era o primeiro campeonato que ele estava disputando, então falou, não, vai lá, conversa com ele, fica do lado. E aí eu estive lá no vestiário, na hora da oração, na hora do aquecimento. E um momento assim marcante para mim, sempre foi, era quando o time sobe para o jogo, a escada do túnel, né? E aí eu fiz toda essa parte, subi junto com os jogadores e na hora que eles entraram em campo eu virei e voltei, saí, fui para casa acompanhar o jogo pela televisão. Você assistiu pela televisão? Assisti pela televisão. Não e o Mundial? O Mundial você já estava no Atlético Mineiro, né? O Mundial já tinha sido negociado, estava no Atlético e acompanhei pela TV como um palmeirense comum, né? Torcendo também. Agora, depois do Palmeiras, você teve uma passagem muito boa também pelo Galo, pelo Atlético Mineiro. São quase 300 jogos pelo Atlético Mineiro e eu mesmo tive a oportunidade de sentir isso na torcida do Atlético. Quando eu vou fazer jogos em Belo Horizonte, eu sempre vejo as pessoas falando, pô, manda um abraço pro Veloso, manda um abraço pro Veloso. Como é que foi essa passagem pelo Atlético? A gente sabe que é uma rivalidade muito grande Atlético-Cruzeiro. Muito grande. Talvez do mesmo tamanho de Corinthians e Palmeiras, ou maior, do mesmo tamanho de Grêmio Internacional. É porque para a cidade, né, para o estado, quando jogam Atlético e Cruzeiro. E foi uma passagem muito marcante para mim também. Eu, claro, conhecia, sabia da rivalidade, mas não tinha sentido essa rivalidade ainda. E estando lá e vendo como o torcedor do Atlético é apaixonado, também é um torcedor diferente, um torcedor que contagia o time. Se você olhar o que aconteceu com o Atlético na Libertadores, é o retrato de como é importante o torcedor na vida do clube, né? O Atlético conseguiu viradas ali na Libertadores que para muitos era impossível de acontecer, né? Para fechar esse primeiro bloco, você é um jogador que eu sinceramente não me lembro nada de extracampo, nada fora campo. Um jogador discreto, eu me lembro só do Veloso jogando, seja no Palmeiras, seja no Atlético. Você sempre era um jogador caseiro ou você não gostava de expor esse lado seu fora do gramado, Veloso? E eu sempre me achei assim, eu não era aquele cara privilegiado, assim, tinha aquele dom, que eu achava que eu tinha que realmente ganhar essa condição nos treinos. E que se eu não fosse, assim, não me doasse 100% naquilo que eu estava fazendo nos treinamentos e mesmo não me cuidasse, não era como essas pessoas que parece que nascem com o dom que está pronto, né? Eu acho que eu tinha sempre que estar me lapidando, aperfeiçoando, tendo cuidado com a minha parte física, com o descanso. Eu acho que isso norteou minha carreira o tempo todo. Então foi isso, eu acho que eu precisava, sentia que eu tinha que me dedicar e no dia a dia que eu tinha confiança para ir para os jogos tranquilo. Já já a gente vai falar aqui no Tete a Tete sobre a preparação de um goleiro como o Veloso. Segura aí, é jogo rápido.
Estamos de volta com o Tete a Tete, hoje conversando com o Veloso. Você no bloco anterior falou que treinava muito, se dedicava muito aos treinamentos. Naquela época que você jogava como profissional, a gente tinha 4, 5 bons goleiros no Brasil. Hoje a gente tem um número até maior. A preparação de goleiro mudou? Acredito que sim, mudou muito. Desde o início da minha carreira até o final dela, eu já pude perceber Já deu para sentir. Uma mudança grande, né? A gente, às vezes, treinava junto com os jogadores de linha para fazer a parte física. Depois tinha um específico que, às vezes, o preparador de goleiro, ele dava um treinamento muito mais por quantidade do que qualidade. Hoje, o goleiro treina talvez muito menos do que eu treinava, mas muito mais específico do que ele faz. Quando eu estava no final da minha carreira, eu já pude perceber isso. Eu tinha 35 anos, eu parei com 36. Depois dos 30 anos, eu estava no Atlético Mineiro, eu já tinha uma preparação física diferente, individualizada, trabalhava muito mais a parte de força, com um preparador físico específico, e depois eu ia para campo com o treinador de goleiro para desenvolver a parte técnica. Bom, você encerrou a carreira jogando no Atlético Sorocaba. Sim. Você teve várias contusões no seu final de carreira. O Ronaldo Giovanelli, nosso companheiro de Band, que também passou por equipes menores, ele dizia o seguinte, que jogar em equipe grande era muito bom, porque a bola ia chegar em você com dificuldade umas 4, 5 vezes por jogo. Na equipe pequena ia chegar umas 30 vezes. Você chegou a sentir isso, apesar que você jogou muito pouco no Atlético? No Atlético de Sorocaba eu joguei só 3 partidas, mas deu para perceber. Principalmente teve um jogo contra o Palmeiras, né? No Parque Antártica, na época ainda era o Parque Antártica. E foi um bombardeio, né? Além do que eu ainda acabei sendo expulso naquele jogo. Então, assim, fui expulso no jogo contra o Palmeiras. Então, primeiro que a gente estava assim, o meu time era a lanterna do campeonato, lá embaixo. E fomos jogar contra o Palmeiras, brigando para se classificar, e uma pressão. O Palmeiras fez uma grande partida e a gente estava vencendo o Palmeiras no Parque Antártica. Mas foi um bombardeio, foi uma das minhas últimas partidas, depois dessa acho que eu só joguei mais uma, mas foi uma das últimas, uma das melhores também, porque o que foi de bola no gol foi impressionante. E no finalzinho, já nos acréscimos, eu tive uma trombada com o Marcão foi para a área para cabecear, eu trombei e caí. E aí eu pedi o atendimento médico para o árbitro, nos acréscimos já, 2-1 para o Atlético Sorocaba. Aí ele falou, não vou chamar, levanta. Falei, não, mas eu preciso de atendimento, chama o médico, eu quero que ele me atenda. Não vou chamar, se você não levantar eu vou te expulsar, eu já tinha amarelo. Aí falei, não, chama o médico que eu estou precisando. Ele falou, você não vai levantar? Eu falei, chama o médico. Ele tirou o vermelho, me expulsou na prorrogação, já, né, nos acréscimos, melhor dizendo. Nos acréscimos, olhou para o mesário e deu mais 5 minutos de acréscimo. Aí estava 2-1, eu fui expulso, foi o centroavante pro gol, o Palmeiras empatou o jogo. Caramba! Saí do jogo. E acabamos empatando aquela partida ainda, que já estava 47 minutos do segundo tempo. Você gostaria de ter encerrado a carreira como goleiro de uma forma diferente, Veloso? Gostaria. E o Atlético de Sorocaba, na verdade, eu fui porque eu precisava provar que eu estava bom. Como no Atlético Mineiro eu tinha passado por 2 cirurgias no meu ombro esquerdo, existia uma dúvida que se realmente eu poderia jogar em alto nível novamente. Então eu fui para o Atlético de Sorocaba exatamente para isso, para mostrar que eu poderia voltar a jogar, que eu não tinha mais problema. E eu tinha recuperado meu ombro esquerdo, já tinha algumas propostas, inclusive, do Grêmio Brasiliense na época, acho que o Vasco chegou a sondar. O problema é que eu tive uma outra lesão no ombro direito. Eu tratei e me recuperei do ombro esquerdo e tive uma lesão no ombro direito. E daí eu resolvi encerrar minha carreira porque estaria com os 2 ombros comprometidos e eu teria mais 6 a 7 meses de recuperação do ombro direito. E aí, conversando com o médico, ele falou, é melhor a gente pensar em outra coisa. E aí você passou a ser treinador de futebol. Isso. Como é que você viu a sua passagem como treinador? Eu acho assim, né? Goleiro a gente sabe que não é fácil, mas treinador eu acho que ainda é pior que goleiro. Fui achar uma profissão, né, dentro do futebol pior que ser goleiro ainda, porque você muitas vezes depende de outros, né? Você treina a semana inteira e no momento do jogo, às vezes você sente até uma certa impotência porque tudo acontece lá dentro e às vezes não acontece da maneira como você pensou. E outras dificuldades, eu comecei em times menores, você não tem uma estrutura, a cobrança é a mesma, né? De resultado, de vitória, e você não tem uma condição de desenvolver um trabalho, então é muito mais difícil.
muita concorrência, muitos ex-atletas que vão parando, vão tentando, então, quer dizer, a oferta é muito grande, poucas opções, então realmente não é fácil. Eu resolvi começar em equipes pequenas para desenvolver mais meu trabalho, porque você praticamente gerencia o clube todo, toma todas as decisões e comanda o clube. Achei que seria interessante no meu amadurecimento, mas a dificuldade na parte estrutural dessas equipes acaba complicando e fica muito difícil desenvolver um trabalho. Bom, você depois disso começou a ser comentarista, trabalha hoje na TV Bandeirantes junto com o Neto nos Donos da Bola. Aqui no Band Esportes tem comentado jogos, principalmente do italiano, na Série B, e teve uma passagem também pela Rádio Estadão. O que você pretende da agora para frente, Veloso? Olha, o que eu gosto de fazer está envolvido com o futebol. Eu trabalhei como técnico, gosto muito de ser treinador, gosto de estar dentro de campo, orientando, treinando as equipes. Mas assim, eu estou me encontrando como comentarista também, porque eu acho que eu posso usar essa minha experiência, tanto na época de goleiro, de dentro do campo, como a fase do treinador também, que eu passei por algumas equipes, deu para desenvolver um trabalho bacana em algumas equipes, apesar do pouco tempo. E assim, eu posso usar tudo isso como comentarista hoje e estar assim, atualizado com o que está acontecendo com o futebol, acompanhando a cada rodada, o Campeonato Brasileiro, que a gente vê mudança da parte tática, que eu gosto muito. Então assim, eu estou me encontrando novamente nessa nova função como comentarista. Eu gosto muito e principalmente acompanhar o futebol, que é o que eu mais gosto. Você é um dos poucos ex-jogadores que eu conheço dessa função de comentarista que estuda, que se informa, está preocupado em estar bem informado. Você tem uma rotina em cima disso? Eu tenho. Todo dia eu acordo mais cedo, já vou ler jornal, entro na internet, acompanho o noticiário dos clubes, para estar informado. Eu acho que é o mínimo, né? A gente está informado, está sabendo o que está acontecendo, porque a gente tem uma responsabilidade também quando a gente fala para um grande público, né? Você se sente nos Donos da Bola como um representante da torcida do Palmeiras? Eu acho que mais do que eu me sentir, eu acho que o torcedor palmeirense me vê como um representante, né? Embora a gente tenha que, é claro, em muitos momentos, ser imparcial, falar o que o torcedor não gostaria que eu estivesse falando, mas eu acho que principalmente o torcedor me vê assim. Às vezes quando eu ando na rua, ele me cobra muito. Pô, você tem que defender o Palmeiras. Claro que eu tenho essa identificação com o clube, pela minha história dentro do clube, mas muitas vezes a minha profissão exige que eu seja imparcial. Então eu sei que existe, sei que o torcedor me cobra, mas eu tenho que ser profissional sempre, na maioria das vezes. No momento, é claro que a gente deixa esse lado aflorar um pouco. Você acha que o goleiro, numa transmissão de futebol, seja em TV e rádio, ele é subvalorizado? Porque, por exemplo, quando um atacante faz uma jogada bonita, o narrador, o comentarista, o repórter, sensacional e tal. Quando o goleiro faz uma defesa muito difícil, e a gente tem visto isso demais hoje no futebol moderno, nem sempre ele é tão valorizado. Defendeu, não é o sensacional e tal. Você acha que o goleiro ele é subvalorizado nas transmissões? Não, eu acho que isso vem mudando. Acho que vem mudando. A função do goleiro em campo vem mudando. Hoje ele participa já até da armação de um contra-ataque, mesmo de um ataque, a bola volta, ele começa a trabalhar com os pés. Eu acho que a valorização do goleiro está mudando. A maioria, posso dizer assim, hoje também, carrega a faixa de capitão do time como um representante do grupo. E isso vem mudando a forma de se ver o goleiro. Hoje ele, sem dúvida, que é muito mais importante do que era, é visto de uma forma diferente. E você tem valorizado bastante. Eu lembro a defesa do Cássio agora, aos 45 do segundo tempo. Mas eu sou um goleiro frustrado. Então é por isso. Eu sou um também. goleiro frustrado. Eu acho que o goleiro tem uma função fundamental no jogo. Eu sempre valorizo o goleiro, mas eu sou um goleiro frustrado porque quando eu queria ser jogador de futebol, eu era um goleiro. Né? É bacana ver isso. E é muita responsabilidade, sabe? Veloso, e quem foram seus ídolos como goleiro? Então, na época que eu era criança, assim, palmeirense, que meu pai me levava nos estádios, né, acompanhava os jogos do Palmeiras, eu vi muito o Leão jogar. Então me chamou muita atenção e tive o privilégio também, a oportunidade de trabalhar com ele, me lançou no Palmeiras, assim, trocamos muitas informações, me ajudou muito. O Leão foi uma pessoa muito importante. Para você ele foi positivo? Foi muito positivo, muito positivo. E os goleiros de fora? De fora eu lembro na Copa do Mundo, o goleiro da União Soviética, o Dassaev, me chamou muito a atenção, jogando contra o Brasil. Eu lembro que o Brasil tinha Éder, tinha um time fantástico e ele muito seguro,
me chamou muita atenção. O goleiro do Brasil era o Valdir Pérez, né? Era o Valdir Pérez, era para ser o Leão, aí aquela briga com o Tele, acabou indo o Valdir também. Mas me chamou muita atenção o Dassaier. E hoje em dia, quem é que te chama a atenção? Daqui e lá de fora? Do Brasil, assim, um goleiro que eu acho que deve ter mais oportunidades, embora ele esteja machucado agora, é o Diego Alves. Está no Valência, eu acho que ele estava convocado, inclusive está machucado. Mas o Dunga tem que observá-lo mais. Lá de fora, assim, eu gosto do Courtois, eu gosto. Tem vários Courtois é muito jovem, né? Tem muito para andar ainda, né? Eu gosto dele. Tem tudo para ser um dos melhores de todos os tempos, né? Fez uma campanha no Atlético, né, muito boa. É um goleiro assim que eu gosto bastante. Veloso, você olhando para trás na sua carreira, hoje, você mudaria alguma coisa? Na minha carreira não. Na carreira não. Eu me realizei profissionalmente jogando nos clubes que eu passei. Você foi feliz como jogador de futebol? Fui muito feliz. Eu acho que assim, fica uma frustração por falta de uma Copa do Mundo, de ter mais... E por que você não... Você chegou a ser convocado algumas vezes para a seleção, amistoso, por que não decolou? Eu acho que a grande oportunidade que eu poderia ter, que merecia, é a Copa do Mundo de 1990. Eu estava num momento muito bom, inclusive a imprensa nacional cobrava a minha convocação, e por uma opção do Lazzaroni, que tinha ganho uma Copa América, resolveu fechar com o grupo, né? E os goleiros, o Taffarel era inquestionável, mas aí tinha o Acácio e o Zé Carlos, né? Que eram goleiros que jogavam no Vasco e no Flamengo, que eram muito questionados, embora o Acácio depois ganhou o Campeonato Brasileiro de 89 e por isso talvez tenha confirmado a sua convocação. Mas mesmo assim existia muita cobrança, eu estava num bom momento, eu lembro do Neto ter sido muito cobrado também a participação dele, e por opção do treinador eu acabei não indo. Depois, quando eu tive a oportunidade, eu acho que aí, também com um grupo muito novo, algumas coisas não aconteceram no momento certo. Agora, como é que é para um jogador que pensa que poderia estar numa Copa do Mundo, assiste o jogo da seleção brasileira? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Difícil. Você sabe que eu até evitava ver alguns jogos, porque eu sentia que eu poderia estar lá também. E assim, uma Copa do Mundo, não tenha dúvida, muda a carreira de um atleta, muda a carreira toda. E eu estreiei no Palmeiras com 20 anos, em 89. Em 90 eu tinha 21 para 22, 21 anos ainda, não tinha feito nem 22, que eu faço em setembro. Não tinha ainda no período da Copa do Mundo 22 anos completos. Então, assim, mudaria minha carreira, não tenho dúvida disso. Poderia ter uma oportunidade de jogar no futebol europeu. Então, assim, eu tenho que respeitar a opção do treinador, mas é muito difícil você sabendo que você poderia estar lá, acompanhar os jogos depois. Eu até confesso que evitava. Bom, para a gente encerrar, qual era o jogador de linha mais temido por você, Veloso? Nossa, eu peguei gente boa, hein? Eu peguei gente boa. Que chutava bem, né? Chutava bem. Olha, Éder, Neto, Marcelinho, Roberto Carlos. Mas o que mais me deu trabalho foi o Romário. Romário. O Romário era terrível. Por que o Romário era difícil? Você não sei. sabia o que ele ia fazer, né? Não sabia. Ele dentro da área ele pensava muito rápido, ele definia com muita precisão, ele não precisava tomar espaço para definir uma jogada. E eu não lembro de ter passado um jogo que eu joguei contra o Romário que eu tenha saído sem tomar gol. Eu acho que foi o único, assim, que todos os jogos que eu jogava contra o Romário, acabava ele fazendo um gol e não sei, acho que eu tinha pesadelos com ele. Que você tenha bons sonhos na sua vida, Veloso. Obrigado, Théo. Marcamos novo encontro com o Tete a Tete na próxima semana aqui no Band Esportes. Um forte abraço para você e cuide-se bem.